Onde o Senhor está, algo novo tem que acontecer. E se Ele está aqui, Ele já preparou o novo para você. Você vai sair daqui hoje renovado, restaurado com essa palavra. Queria compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor nos deu. Apocalipse capítulo 3, verso 6. Depois nós vamos ler o verso 20. Pode ficar sentado mesmo. Apocalipse capítulo 3, verso 6. A minha tradução diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Pai, graças te damos, te louvamos, Senhor, por mais uma noite na tua presença. Que o Senhor venha de maneira grandiosa, poderosa, Senhor, falar conosco. Senhor, fala, Senhor, como tu queres, da maneira que tu queres, porque, Senhor, necessitamos entender e ouvir a tua voz. Por isso nos colocamos diante de ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que é muito normal do ser humano é a comunicação. Você se comunicar com alguém, você estar falando com alguém, faz parte da nossa vida. Porém, tem alguns detalhes. Por exemplo, se nós estamos num ambiente onde só se fala português, a nossa vivência é falar português. Agora, se chega uma pessoa com um sotaque diferente, com um idioma diferente, e começa a falar conosco, pode ser que alguns entendam, pode ser que todos entendam, mas pode ser também que não entendam, mas uma pessoa vai ter que entender o que aquela pessoa está falando. Qual é a voz, qual é o idioma, qual é o tom de voz que ela está falando, para que possa absorver nos nossos ouvidos, o nosso cérebro processar e entendermos o que está acontecendo. Se eu colocar uma pessoa aqui agora e falar outro idioma, será que a gente consegue entender? Vamos testar? Eu conheço uma pessoa que gosta muito de inglês. Então nós vamos testar com os irmãos hoje essa audição. Sara, por favor. Se apresenta aí pro pessoal, Sara. Quem é você? Quantos anos? Oi, gente, eu sou a Sara, eu tenho 17 anos e eu sou filha dele. Linda. Eu vou abrir aqui, que eu pedi a Sara para falar uma palavrinha em inglês para mim. Eu entendo pouca coisa, mas a Sara falou que é fluente em inglês. Então vamos lá. Eu quero que a Sara fale para a igreja a seguinte frase: Jesus te ama. Jesus loves you. Que isso? Eu acho que ela não falou direito, não. Vamos falar assim, ó. Jesus te ama. Jesus loves you. Vocês entenderam? Se a Sara começar a falar inglês aqui agora, quantos vão entender o que ela está falando? Levanta sua mão aí. Mais ou menos? Quem não entendeu nada que ela falou, pode levantar a mão também. Nada? Pois é. Ela falou, Jesus te ama. Não é isso, Sara? Ótimo. Agora, vamos aumentar o nível. Olha a comunicação. A Sara, ela tem 17 anos
E todo o processo que ela fez para estudar, desde os 6 anos de idade, ela estuda inglês. Ela então adquiriu muito conhecimento sobre isso. Muito conhecimento sobre isso. E aí, eu quero que ela fale assim, ó. Jesus vai falar com você hoje. will talk with you today. Repete para ele, Sara, por favor. Jesus will talk with you today. Só que ela falou que Jesus quer falar com você. Você crê nisso? Preste atenção. Só que Jesus fala do jeito que ele quer, ou seja, como ele quer, no tempo que ele quer e da maneira que ele quer. Como seria isso, Sara? Jesus fala como ele quer, no tempo que ele quer e do jeito que ele quer. Jesus speaks however he wants, whenever he wants, and in the way he wants. Jesus fala, olha só, Jesus fala como ele quer, no tempo que ele quer e do jeito que ele quer. Repete para mim, Sara. Jesus talks whenever he wants, however he wants, and in the way he wants. Agora fala para mim, Sara, quanto tempo você estudou inglês? Como que foi sua trajetória no inglês? Fala para mim. Eu estudo há 11 anos. 11 anos. 11, 12 anos. E eu não sabia nada e hoje eu sou fluente. Tá, mas foi fácil? Não. Por quê? Porque eu tive que me deparar com uma situação onde eu não sabia o que fazer, eu não sabia como era e era tudo novo. Tá, agora você vai falar uma frase qualquer que tem a ver com isso que a gente está falando. Pode ser da Bíblia? Pode, claro. João 3:20. João 3:20 diz assim: My sheep give ear to my voice, and I have no need of them, and they come after me. Que significa: as minhas ovelhas dão ouvido à minha voz, e elas me conhecem, eu conheço elas e elas me seguem. Amém? Obrigado, Sara. Pode assentar. Queridos, isso foi só para a gente entender. O processo de você aprender um idioma, por exemplo, é anos. Treinando, ouvindo, escrevendo, praticando. É todo um processo. Você não consegue falar inglês de um dia para o outro. Todo dia você tem que treinar. Todo dia você tem que ouvir. Todo dia você tem que escrever. Todo dia você tem que fazer exercício. Todo dia você tem que praticar. Só que isso causa uma barreira, porque hoje eu estou cansado, não vou fazer. Mas se a Sara não fizesse isso, ela não falava inglês hoje. Isso é para a vanglória dela? Claro que não. É só para você entender que tudo há um processo. Agora, se foi difícil para a gente entender um outro idioma que uma outra pessoa falou aqui, não entendi nada. Se foi difícil para a gente entender o idioma da terra, imagina o idioma do céu. Você tem ouvido a voz de Deus? Como que Deus fala? Deus é limitado para falar só de uma maneira? Deus pode falar com você em inglês? Pode. Deus pode falar com você em francês, alemão, russo? Deus pode. Assim como Deus fala com o russo na língua dele. Assim como Deus fala em inglês para o americano. Então, Deus te conhece tão intimamente que Ele tem que arrumar uma maneira, um jeito de falar com você e você entender aquilo que Ele está falando. E aí, como que é isso? Preste atenção, preste atenção.
Eu chego para a Natália e falo assim: amor, ó, presta atenção, amor, eu preciso falar algo muito importante com você. Aí, ou ela fala isso, né? Preste atenção. Se ela vira e fala assim: Marquinhos, eu preciso falar algo importante com você. E aí eu faço isso, ó. Pode falar, fala aí. Fala, pode falar. Como que você reage a isso? Você aceita quando você vai falar alguma coisa importante para alguém? Alguém se distrair com um lembrete do celular? Você aceita isso? Por que Deus tem que aceitar? Quando Ele está falando com você, quando Ele está tentando falar com você, e você está distraído com as notificações que o mundo te dá. Isso é tão real que a gente não percebe. Deus está falando a todo momento. Ele não para de falar. Deus não tem limites para falar. Deus não tem limites. Ele fala a todo tempo. Ele não para de falar. Só que a nossa mente é tão limitada que Deus fala de várias maneiras e a gente fica assim: ah, Deus não fala comigo, Deus não me ouve, Deus está longe de mim. E aí, eu meditando na palavra, eu trouxe pelo menos 8. É claro que nós não vamos limitar a voz de Deus em 8 coisas, ou 8 maneiras que Deus fala, mas eu trouxe para os irmãos 8. A primeira delas, para mim a mais importante, uma maneira de Deus falar, e se você entender essa uma maneira, você vai entender todas as outras. Primeira coisa, como Deus fala na palavra, na Bíblia. Aqui é a voz de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque você não tem lido a palavra. Simples. E outra, preste atenção. Se tem aquela pessoa que está te tirando a paciência, aí você fala assim: ah, vou matar ele. Pode? Por que não? Você está doido? Vou repetir: ah, não estou gostando dele não, vou matar ele. Pode fazer isso, gente? Por quê? Por quê? Porque na palavra diz que Deus condena. Então vou te ensinar uma coisa: se não está na palavra, não é Deus falando. Ai, será que é Deus falando para me poder pegar aquilo que não é meu? Claro que não. Será que é Deus falando comigo que eu tenho que fazer isso, que é a vontade do seu coração? Claro que não. A primeira coisa que Deus vai fazer é te mostrar na palavra se aquilo que você precisa é dele ou não. Primeira voz do Senhor é na palavra. Tudo aquilo que aqui escrito está faz parte da vida de um servo do Senhor. Tem todo o manual de vida, tudo que você precisa tem aqui. Tudo. Primeira coisa então, como Deus fala na palavra. Você quer ouvir Deus na sua situação, no seu problema, na sua condição, o que você tem que fazer? Por mais difícil que seja, abra a palavra. Peça ao Senhor uma palavra. Senhor, fala comigo na tua palavra. Muitas e muitas situações da nossa vida lá em casa, foi o Senhor falando assim, ó: faça ou não faça pela palavra.
Você pode ter certeza que Deus fala e continua falando. Segundo, consciência. Você já se deparou com aquela situação assim, ó? Você está num lugar, e aí Deus fala contigo: sai. Ou não faz. Aqui não é seu lugar. Ei, não pense isso. Ou não fale isso. Se já aconteceu isso com vocês? Você fala assim: eu estou ficando doido. Não é não? É o Espírito Santo que cuida de você, e Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. E aí Ele vem e fala: eu vou cuidar de você. Calma, não faça, não fale, pense, não haja assim. Você está muito nervoso. Essa voz que a gente ouve na nossa consciência é o Espírito Santo que fala cuidando de você. E aí, muitas das vezes a gente não consegue entender. Será que é Deus? Duas coisas: palavra e consciência. Na sua consciência, Deus fala. Ninguém sabe da situação, ninguém sabe do problema, ninguém sabe das suas orações. Mas quando você ouve assim, ó: calma, eu estou contigo. Parece que você ouvindo isso, mas é o Espírito Santo falando: eu estou com você. E aí, respira, calma, e Deus começa a agir. Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. Deus fala na natureza. Deus fala na natureza. Então existem várias maneiras de Deus falar. Quer ver uma outra? A terceira: Deus fala nas dificuldades. E aí, eu sou vida própria disso. Eu já passei por situações difíceis. Se for contar o meu testemunho, Deus já fez coisas inacreditáveis. Mas por que às vezes Deus permite passarmos por dificuldades, por situações difíceis, que a gente acha assim: será? Onde está Deus? Cadê Ele? É um momento que você se humilha e pede, e clama, e grita por Ele. E aí, a palavra diz que quando a gente faz esse ato de nos humilharmos e buscarmos a face dEle, Ele se inclina para ouvir o seu clamor. E Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Ele já viu a situação. Ele sabe aquilo que você está fazendo, e está acontecendo, e está passando. Ele sabe. Foi Ele que permitiu. Mas aí você fala assim: mas por que Deus permite coisas tão tristes ou coisas tão difíceis? O sol é para todos, queridos. Nós passamos por mesmas lutas, mesmos problemas de todo mundo. Mas fiel é Deus, que não vos deixará passar acima do seu limite. 1 Coríntios 10, 13. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes dará o escape. Às vezes aquilo que eu passo, o Jaime não passa. Mas melhor, às vezes aquilo que o Jaime passa, eu não passo. Às vezes o que o seu Roberto passa, eu não passo. Às vezes o que eu passo, ele não passa. Por quê? Porque Deus conhece você intimamente, e Ele sabe onde é o seu limite. Ele sabe o que você pode suportar. Ele sabe até onde você pode pisar. Se você confiar, Ele fala assim: estende a tua mão, filho, eu estou contigo. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te levantar, para te colocar de pé. As dificuldades virão,
A palavra diz isso, tem de bom ânimo, eu venci. Passei por tudo isso, passei pelas lutas, mas eu venci. E se eu venci, vocês também vencerão. Primeiro, palavra. Deus fala pela palavra. Deus fala na sua consciência. Deus fala nas dificuldades. Deus permite as dificuldades para ouvirmos a sua voz. Deus fala, quarto, Deus fala através dos anjos. Teve uma mulher, que ela estava lá na sua casa, noiva, e aí o anjo chega para ela e fala assim: ei, você vai dar luz a um homem, e esse homem será o Salvador. Você concederá e dá luz a ele. O anjo falou com ela. Gideão recebeu a visita do anjo também e falou: você vai libertar o povo. Eu? Pô, nada, não sei falar, não sei agir, não sei ser líder, não sei. Mas é você que Deus escolheu. Hoje os anjos do Senhor já estão passeando no nosso meio, subindo e descendo, trazendo a resposta que você precisa. Às vezes, eu tenho 46 anos de crente, filho de pastor, neto de pastor, genro de pastor. Mas aí você fala assim: pastor, você já viu o anjo? Não. Real assim? Não. Por quê? Mas você quer? Claro. Mas Deus conhece tão intimamente cada um, porque se Ele deixa você ver os anjos e você se assusta, você fala assim: eu nunca mais quero ver isso. Ou você vai achar que está com problema mental, com psicológico abalado, porque você viu o anjo. Deus conhece o seu limite, então Ele vai tentar e vai mudar o que Ele precisa falar com você do jeito que você vai entender. Do jeito que você vai entender. Então, se você, pastor, eu quero ver anjo. Amém. Você está preparado para ver o anjo? Tem anjo aqui do meu lado. Amém. Você está preparado para ver o anjo do seu lado? Então Ele vai te conhecer da maneira que você é. Se você, eu não aguento, eu não consigo. Tá bom, então vou te mostrar em sonho, que é o quinto item. Deus às vezes fala intimamente com uma pessoa através de um sonho. Eu conheço várias que ao dormir ela já acorda com Deus e fala: olha, tive um sonho. E Deus falou isso. E pode escrever. O sonho de Deus cumpre. O quinto é o sonho e visões. Pastor, eu queria muito que Deus falasse comigo através dos dons espirituais. Sim, tem 3 letras? Não, também. Só que eu só vou entender se a Isis quer água se ela me pedir água. Eu só vou entender que a Isis quer comer se ela pedir comida. Então, se você não recebeu aquilo que você quer porque você não pediu, o Senhor está aqui para te dar tudo do mundo espiritual. Deus quer abrir a sua mente para você ouvir mais dEle e menos distrações. Se nós como pais, ou até mesmo nossos cônjuges, nós não aceitamos uma intervenção de um celular quando a gente está falando algo importante, imagina Deus. Ele quer falar com você, Ele está falando com você e você está preocupado com o almoço. Claro que a gente tem que se preocupar com o almoço. Ou se preocupando com amarrar o sapato. Ou se preocupar
com o que vai ter que fazer amanhã, ou se preocupando com o que vai ser. Ei, tudo tem seu tempo. Pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você ver. Você quer ter visões espirituais, você quer que o Senhor fale contigo através dos sonhos, de visões, de revelações. Peça ao Senhor e Ele vai te dar. Ele fala de várias maneiras. Ele está falando aqui nessa noite. O povo de Israel, olha só, outra maneira que Deus fala. Ó, palavra, consciência, mais o quê? Sonho, mais o quê? Dificuldades. Vai guardando aí. Aí, olha só, eu vou parar aqui só para a gente prestar atenção numa coisa. E isso eu vou ensinar para vocês. Numa reunião de uma empresa, se eu vou participar de uma reunião, eu aprendi uma coisa com um líder meu de serviço, que é o seguinte: uma reunião demora aí 1 hora, 1h30, dependendo da reunião, por aí. Você imagina uma pessoa falando 1h30, direto. Gente, a gente precisa disso, eu preciso desse detalhe, eu preciso que faça isso, faça aquilo. Pronto. Chegou no final da reunião, seu Roberto, o que você faz? Caramba, esqueci tudo. Eu não sou o único não. Quem que faz isso também? Quem que acontece isso? Só o Yuri? Não, eu faço. Aí sabe o que eu aprendi? Vou ensinar para vocês. Pega um broquinho, caderninho e anota. Então, próximo culto, o que você vai fazer? Caderninho e anota as promessas do Senhor, os sonhos do Senhor, a visão que o Senhor te deu, a palavra que foi lida. Ei, anota, porque depois você vai abrir seu caderno, seu livro, você fala assim: olha o que Deus falou comigo, olha o que aconteceu naquele culto, olha como Deus falou naquele culto, olha, eu escrevi. Pronto, você não esquece mais. Toda reunião que eu participo, eu levo meu caderninho. Mas você mexe com tecnologia, você é professor de informática e escreve? Escrevo, anoto, pego meu celular, anoto no celular. É claro que é muito feio você estar falando e a pessoa está mexendo no celular, mas eu anoto no papel, anoto no rascunho. Traz bloquinho, traz post-it, aqueles papéis, e anota as coisas que você não possa esquecer. Você não pode esquecer. E aí, a partir disso, nunca mais tive dificuldade. Sempre que fala assim, lembra que eu pedi tal coisa? Eu falei assim, lembro, no dia tal, você pediu tal coisa, está aqui, Aí sabe como que eu faço as minhas tarefas? Eu dou aquele Vzinho assim, ticado. Se alguma tarefa daquela que foi solicitada não está ticado, opa, eu tenho que ter atenção, eu tenho que verificar. Eu tenho que dar atenção a isso. Eu tenho que dar prioridade a isso. Você imagina agora o povo de Israel. O povo de Israel andando no deserto, livre, livre do Egito. Glória a Deus, o Senhor nos libertou. Que bom. Vamos para o deserto então. Aí o Senhor prepara uma nuvem para cobrir do sol. Preste atenção nisso. Olha como que Deus fala. Deus envia a nuvem para cobrir do sol. E à noite, como esfriava muito, Deus enviava a coluna de fogo em cima deles. Isso visível aos olhos. Visível. E aí, passa o deserto, eles andam. E aí, olha, a palavra do Senhor diz que eles ficavam andando, nem suas roupas gastavam, nem a sola do seu sapato gastava. Olha isso. E aí eles chegaram agora de frente para o mar. Você imagina uma imensidão de um mar, um
homem vai lá, encosta o cajado na água e a água faz assim, ó. Abre. Abriu o mar que virou uma parede onde a baleia passava, o tubarão passava do lado. Olha que loucura. Se a gente for explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, fala, não, isso aí não existe. Mas a Bíblia fala exatamente isso. Deus usa de sinais e maravilhas para falar com você. Deus é capaz de mudar a natureza para falar com você. Um servo orou, porque ele falou assim: Senhor, eu não posso perder essa guerra. Senhor, eu não posso perder essa batalha. Sabe o que ele fez? Sol, pare. Pode parar, você não vai para casa hoje não. Para, sol. E a palavra diz que o sol parou. Enquanto os seus inimigos pensavam que era noite, o dia percorreu, mas o sol estava lá. Deus usa sinais e maravilhas na natureza ou em situações impossíveis para mostrar que Ele continua falando. Quem disse que o câncer, AIDS ou outras doenças terrivelmente que existem no país ou no mundo, que não tem cura? Deus vira e fala assim: limpa, está curado. Muda a vida. A partir de hoje você não vai ser a mesma criatura. Deus faz coisas inacreditáveis para o homem ver que Ele continua falando. E por que, pastor, que a gente não ouve Deus? Olha as situações que a gente já viu como Deus fala. Por que você não tem ouvido a voz do Senhor? E essa agora, a sexta, eu peço muito a Deus isso. Eu com 46 anos de crente, peço a Deus mesmo disso. E eu acho que isso vai marcar muito a minha vida. É ouvir a voz de Deus audível. Olha isso. Como será o timbre da voz de Deus? Como será a voz de Deus? Como será ouvir a voz de Deus? Porque ele vira para Moisés na meia sarça e fala assim: Moisés. Ele vira para Paulo e fala assim: ei, por que tu me persegue? Você imagina você ouvir isso, ouvir a voz de Deus audível e falando assim: filho, eu te amo. Ouvir a voz de Deus. E aí eu peço muito a Deus isso. E aí pode acontecer de você ouvir e eu não. Por quê? Porque Deus entende que você vai reconhecer melhor do que eu. E aí Ele vai usar esta estratégia para você ouvir a voz dEle. Por quê? Porque acontecem várias coisas e você fala assim: ah, mas isso não é de Deus não. Às vezes você está tão preso, tão limitado, que nada consegue destravar. Eu falei assim: como que Deus vai falar? Eu conheço uma pessoa que falou assim: ah, eu não acredito mais em Deus. Deus não fala mais comigo, Deus não me ama, Deus está longe, eu não acredito mais. Já vivi experiências, já vi mudanças, já vi curas, já vi milagres, mas eu estou numa situação da minha vida que eu não vejo mais Deus na minha vida. Aí Deus vai lá e usa uma estratégia para falar assim: filho, filha, eu não me esqueci de você. Deus faz a gente tropeçar na rua, para o carro não te pegar. Deus faz uma árvore balançar, para você entender assim, ó, olha que lindo. Aí Deus fala assim: é tudo seu.
para você. Queridos, Deus fala de tantas formas, e Ele usa estratégias que para a gente pode ser maluca. Aconteceu comigo. Eu fiquei um mês orando, um mês orando, todo dia, por uma situação. E aí, eu não vi a resposta durante esse período de oração. Por quê? Preste atenção. Existe o ditado que quem muito fala, né, dá bom dia a cavalo, não é isso? Já ouviram? Né? E aí, num diálogo, quando você está, imagina eu e Natália conversando, dois que falam pra caramba, tem que um falar e o outro ouvir. Então, se você está falando, Deus deixa você falar. Aí você fala assim: descansou? Posso falar agora? Posso? Então toma. E eu orei. Eu falei assim: mas Deus está longe. Eu trabalhava em Juiz de Fora. E aí eu saía de uma rua e passava numa rua chamada Parque Alfield, conhecido em Juiz de Fora. Isso era 7 e pouca da manhã. Eu acordo e aí, olha só, nesse dia eu acordei tão depressa, tão rápido assim, que eu não orei aquilo que eu estava orando os outros dias. Não orei. E saí, fui para o serviço. No meio do parque, olha como que Deus age. Parece um cachorro na minha frente. Aí eu, que cachorro doido, né? Aí eu fazia assim, ó. Eu fiz assim, para poder passar dele. O que o cachorro fez? Para cá. Aí eu, para cá. E ele fazia. Ele vinha para onde eu estava. Eu falei assim: que cachorro doido. Aí o cachorro virou para mim e fez assim, ó. Mais doido ainda, né? Aí Deus falou assim: eu falo como eu quero, do jeito que eu quero e no tempo que eu quero. Está aí sua resposta, meu filho. Vai, faz, porque eu vou te abençoar. Doido. Coisa de maluco. Mas Deus nunca parou de falar. Deus nunca parou de falar. É a gente que não tem ouvido a sua voz. E por último, Deus fala através de você, profeta do Senhor. Deus quer usar a sua vida para que você seja a boca de Deus aqui na terra. Deus quer usar a sua vida para, através de uma oração sua, a vida ser transformada. Deus falando através de você. Deus mudando através de você. Deus curando através de você. Você é esse vaso do Senhor. Você é este profeta do Senhor. Profeta das nações, profeta da última hora. Profeta que vai falar e vidas vão se converter. Profeta que vai falar e ambientes vão ser mudados. Onde você chegar, a vitória, a bênção, a alegria, a porção tem que ir junto. Porque a palavra diz que os sinais te seguirão. Sinais, maravilhas. E aí, nós aprendemos então pelo menos 8 maneiras como Deus fala. Deus fala no louvor, Deus fala no silêncio, Deus fala na natureza. Só que agora, o que impede você de ouvir a voz do Senhor? O que te faz não ouvir aquilo que Deus tem para você? Se a gente for pensar numa criança, a gente fala assim: não faz. Aí ela vai lá e faz. Você fala: não faz. Ela vai lá e aí não faz. Aí você aumenta a voz: não faz.
Ou não vai. A desobediência, por não acreditar que o pai está falando para o bem. E aí criança acha que o pai está falando para o mal. Criança não, né? Adolescente, é sempre assim, né? Achar que o pai está falando porque não quer. Não, ei, aprende a obedecer. Se Deus falar com você assim, filho, vai. Pode cair o mundo inteiro, mas Ele vai te honrar, porque você ouviu e obedeceu. Vai com força, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele está pronto para me guardar. Desobediência faz você não ouvir. Barulho faz você não ouvir. Se eu estou falando e está tendo um monte de barulho em volta da Sara, ela não vai me ouvir. E aí eu tenho que abaixar o barulho para ela falar, ei, estou falando com você. O que você tem ouvido? Aí fora, ao seu redor, não tem jeito, não há solução, não vai conseguir, já era. Ei, está repreendido em nome de Jesus. Você nasceu para vencer, e o Senhor te trouxe aqui para restaurar, mudar, transformar a sua vida. Chega de ouvir negativo, chega de ouvir que não vai dar certo. Ei, o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso que basta Ele falar, haja. E o mundo mudou. Saiu de trevas para a luz, haja luz e houve luz, haja mar e houve mar, haja céu e houve céu. Com a sua palavra, Ele falou e o ambiente mudou. Imagina o que Ele pode falar para você, para mudar você. Imagina agora, Pai, tira todo o barulho ao meu redor. Pai, tira tudo aquilo que é som negativo ao meu redor. Pai, tira agora tudo aquilo que possa tapar os meus ouvidos de ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir o haja. Eu quero ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo de várias formas, de várias maneiras, mas eu quero ouvir a Tua voz. Se o celular está te distraindo, corta um pouco. Se situações da sua vida estão te distraindo, corta. Mas se Ele quer falar, dê atenção ao que Ele quer falar. Ele é educado. Tem uma bênção para você. Tem uma alegria para você. Tem cura para você. E você está, ó. Ah, tá, pode falar. Ah, tá, pode falar. Você não anota, você não escreve, você não tem atenção, você está distraído, você está alheio. E aí depois, o que Deus falou mesmo? E o que foi pregado mesmo? E aí, você esquece até das promessas. Deus não se esquece. Ele sabe exatamente desde o ventre da sua mãe até os dias de hoje. Ele sabe tudo que se passou e tudo que está projetado para a sua vida. Todas as palavras dele, tudo que saiu da boca dele, não é revogado. Todas as promessas que um dia ele já te fez, homem nenhum pode revogar. Se ele falou, vai cumprir. A gente esquece, ele não. Então tudo isso te separa de Deus, te faz não ouvir a voz de Deus. Se tem alguma coisa que está te bloqueando, corta. Foi o que nós cantamos aqui, eu quero mais de ti, Senhor. Mais de ti, menos de mim, mais e mais. Pecado. Pecado faz você não ouvir Deus. Te separa.
Pastor, o que é pecado? Pecado tem nome. Tudo aquilo que te faz transgredir uma regra é um pecado. Se Deus fala com você, filho, para você eu não quero que você faça isso. Não ande aqui, não faça isso, não faça esse negócio. Não faz. Pronto, obedece. E lá na frente você vai ver o resultado. Falta de fé. A Bíblia fala assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, grão de mostarda é desse tamanhozinho assim, ó, pequenininho. Você dirá para o monte, saia daqui e vai para lá. E a palavra diz que o monte vai sair dali e ir para lá. Pastor, o que é fé? É acreditar naquilo que nós não vemos. Acredite, Deus é com você. Acredite, Ele te ama. Acredite, não há nada impossível para o nosso Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Acredite. Não porque eu estou falando, mas que Ele tem poder para fazer. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Quer ver uma outra coisa que faz você não ouvir Deus? Medo de mudar. Quando Ele te pede alguma coisa, e você fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque aqui eu vou ter que descer. Não vou descer não. Tenho medo. O medo já foi constatado pela psicologia que ele faz isso, ó. Ele te trava. E se você está travado em meio a um abismo, você não consegue andar nem para frente nem para trás. Pronto. Você nem ouve o que está ao seu redor. Qual o medo que tem te aprisionado? Medo de doença, medo de separação, medo de traição, medo da angústia, medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo de não dormir, medo de não acordar. Ei, Salmo 37, 4 faz assim, ó: deleita-te, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aí o 5 fala assim, ó: entrega tudo a Ele, entrega tudo. E a palavra diz assim, ó: Ele tudo fará para você. Então não precisa ter medo. Se nós temos um Deus que é todo poderoso ao nosso lado, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Para que temer? Ouça a voz do Senhor. Quer ver uma outra coisa que faz a gente não ouvir a voz de Deus? Falta de tempo. É muito difícil isso, né? Mas vamos lá. Vou voltar ao início da palavra. A Sara demorou 11 anos para ter o inglês que ela tem hoje. Então ela dedicou tempo, esforço, saúde, dinheiro, valor, caderno, dedicou muita coisa para ter o inglês que ela gosta. Eu gosto de tocar bateria. Então, ele se dedicou para treinar, se dedicou para estudar, reconhecer técnicas. Por que quando a gente quer alguma coisa, a gente se dedica àquela coisa, faz, aprender um violão, aprender uma guitarra, a cantar, a bater bateria, enfim, fazer um curso profissionalizante. Você vai lá e se dedica àquele tempo. Por que quando a gente faz isso para a gente não faz isso para Deus? A gente tem tempo para tudo, para ver só bobeira no celular. E não tem uma hora, meia hora, para você ler, estudar, se aprofundar. Como que você quer ter mais de Deus se você não conhece nem a palavra?
Se você não conhece aquilo que está escrito aqui dentro, como que você vai reagir com uma pessoa que ela vai vir e falar assim: ei, mas isso não está certo? Você, peraí, na Bíblia não fala isso não. Como que você vai ter argumento para falar se você não conhece? Arruma um tempo. Arruma um tempo para ler. Arruma um tempo para estudar. Arruma um tempo para ouvir. Para 10 minutos e coloca um louvor. Para 10 minutos e ouça uma pregação, sei lá. Mas para ter mais intimidade com Deus. Mas pastor, eu não consigo. Acorda 10 minutos mais cedo. Pronto. 10 minutos que você vai acordar mais cedo. Você vai ter o tempo para ler, para estudar. E aí, você vai conhecer mais. Ninguém namora de um dia para o outro. O namoro você conhece. Vai conhecendo. Ah, agora já está em tempo de noivar. Depois casar. Então, para você ter mais intimidade com Deus, você tem que conhecer a voz de Deus. Porque ela é mansa e suave. Mas ela é fogo consumidor também.